Olá, Ei, bom dia. bom dia, tudo bem? Dia. Como você está? Espero encontrá-lo bem. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é bastante, eu diria bastante polêmico, porque é algo que a gente não vê, né? A gente só sente através da fé. Vamos falar hoje sobre como o mundo espiritual influencia na nossa vida. E o mundo espiritual é mais real do que esse mundo aqui que a gente vive. Exatamente. Mesmo que você não veja e você não creia até, ele continua existindo e ele existe de verdade, gente. Vou começar logo com uma pedrada logo, porque o mundo espiritual é algo que mexe muito com a minha conversão espiritual, né? Sempre mexeu de forma muito significativa. E lá, em sugestão de leitura, né, aqui, a gente sempre deixa alguma sugestão, o livro de Efésios, que fica lá no finalzinho da Bíblia, praticamente antes de Filipenses. Efésios 6, a partir do versículo 10. O título dele, ele fala A Armadura de Deus. Não sei se você já ouviu falar. E aí ele fala assim, ó, Paulo falando, relatando para aquele povo, aquela região de Efésios, para a igreja de Efésios, que ele estava passando. Ele estava ali num momento muito complicado de luta, e ele fala assim, ó, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta, gravem bem essa parte, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo, esse mundo que a gente vive, mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, pois para cada dia bate seu mal, e permanecer inabalável, ou seja, que a gente se reviste e consiga permanecer inabalável mediante ao mal de cada dia. E depois de terem feito tudo isso, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé. Aqui é o escudo da fé. Depois eu conto para vocês porque que eu fiz essa tatuagem. Na época foi baseado exatamente nesse capítulo aqui. E ele fala, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno, que é o nosso inimigo espiritual. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E é por essa razão que nós estamos aqui todos os dias, a partir das 5 horas da manhã. Não é por outro motivo. Porque em nós não há nenhuma força, não há nenhuma virtude, nenhuma capacidade. Nenhum ser humano tem a condição de espiritualmente combater o mal que existe. E o mal, a palavra vai dizer que toda a nossa guerra, todos os conflitos que nós vivemos nesse mundo, nós sofremos uma influência espiritual muito significativa. Então, tudo que é ligado aqui na Terra é ligado aos céus, né, amor? Isso aí. Então, assim, a nossa luta, né, não é uma luta física. Às vezes é. Mas o espiritual, ele acaba refletindo no mundo físico.
na nossa alma, no nosso corpo. A gente já falou sobre isso, né? Que a falta que o ressentimento, raízes de amargura, falta de perdão, pode abalar o nosso físico, né? Nos deixar doentes, trazer doenças, trazer depressão. São as doenças psicossomáticas, né? Exatamente, né? Então, assim, a realidade espiritual e até com o nosso destino final, né? Então, nós temos que estar armados e protegidos constantemente, tá? Exato. Todos os dias. Exatamente. E eu vou ler lá em Coríntios, 2 Coríntios 10, 3, diz: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. É o que o Jackson já tinha falado. Isso é outro versículo, para você ter uma noção. Porque as armas... Esse mundo, nós estamos nele, mas não somos dele. Quem é crente, for salvo, for batizado, está embaixo dessa proteção. Por isso que a Bíblia inteira, desde o Antigo Testamento até o Novo, ela vai falar sobre questões espirituais reais, que diversos personagens conhecidos passaram por enormes batalhas, e comprovadamente está escrito na palavra. E hoje nós habitamos esse mundo, né? Temporariamente, cada um terá aqui o seu tempo de passagem enquanto estivermos presentes nesse corpo físico. Mas nós somos feitos de, né? Nós somos tricotômicos, né? Nós temos um espírito, possuímos um corpo e uma alma. Então, nessa tríade, a gente tem que entender que se deixarmos o nosso corpo, a nossa carne, as nossas emoções tomarem conta das atitudes, das ações que nós fazemos no dia a dia, a gente se torna tudo um caos. A gente está aqui no mundo terreno, mas existem 2 reinos. E esses 2 reinos, exatamente, a gente não vai se aprofundar muito, tá? Porque o tema é um estudo muito vasto. Mas só para a gente ter vocês terem uma noção. Existe o reino da luz, o reino de Deus, e o reino das trevas, né? Que é liderado lá por Satanás. E esses reinos, eles influenciam o tempo todo. Inclusive, para quem gosta de batalha espiritual, esse que é o nosso caso, né? Esse estudo, ele diz que muitas das pessoas ao longo da carreira espiritual, da carreira com Cristo, vamos dizer assim, pediram ao Senhor para abrir os olhos espirituais e eles conseguiram ver a guerra. Sim, o mundo porque assim, se você parar para pensar, é uma guerra muito verdadeira, entendeu? É uma guerra de influência mental. Então, assim, existem características que diferenciam os 2 mundos, né? É óbvio. Sim. Mas, assim, o negativismo, a depressão, as doenças, o engano, né? Opressão, vícios. Até a própria murmuração, você sabia que é? Destruição de famílias, reclamação, murmuração, ansiedade, o medo, a incredulidade, a desobediência. O não querer, desobediência que eu digo, é não querer agradar a Cristo. Exatamente. Não estou falando para ser aquele obediente, é não querer agradar. É não querer, você ser desobediente no sentido de... Existe até crentes, pessoas que dizem acreditarem no Cristo, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, em Deus, mas continuam desobedecendo. Continuam fazendo coisas que vão agradar mais o lado das trevas do que o lado de Deus. E isso traz coisas ruins para a sua vida. Entendeu? Ontem a gente estava vendo um estudo, né? Porque a gente o dia inteiro ontem ficou focado sobre isso. E assim, muitas coisas que a gente passa na nossa vida são frutos de brechas espirituais, entendeu? Totalmente. Brechas que a gente mesmo dá. O reino das trevas, ele age na nossa vida se nós abrirmos porta, entendeu? E é o ser humano que concede essas portas. E é o homem que abre essas portas. Então, a pastora estava até falando, são os olhos, né, a boca e o que a gente ouve. Exatamente. A gente falou isso sobre ontem um pouquinho, né?
Então, assim, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você escuta e cuidado com o que você fala, porque o mundo das trevas é real e o diabo escutando. veio para roubar, matar e destruir a sua Exatamente. casa, a sua vida, e ele está aí 24 horas por dia tentando jogar dardos na sua mente. Exato. Então, assim, não aceite em nome de Jesus. Revista da armadura de Deus. A couraça Revista da couraça da justiça. capacete da salvação e o escudo da fé. Escudo da Não fé. é à toa que Paulo, né? Ele arma, né? Ele Um soldado. é um soldado. A gente tem que se revestir. A gente tem que estar pronto para a guerra. Paulo fala sobre essa estrutura, né? Mas ele está falando de verdadeiramente. Exatamente. Ele fala ali como uma metáfora ali, uma referência, como se fosse um soldado, né? Com uma armadura, o capacete, a espada. Exatamente, porque ele sabia, porque ele passou durante a vida dele toda espiritual sofrendo essas opressões. Um GC que a gente participava, que a gente gostava muito, né? A gente amava esse GC. Teve uma situação que a gente foi pedir oração. Eu acho que foi sobre a venda da casa, não lembro. E aí a gente foi pedir oração para a GC e o nosso líder lá, que é o Leandro, ele falou: ó, essa situação aí não é de uma simples oração. Essa situação é uma batalha. Exatamente. Entendeu? A gente vai guerrear. Entendeu? E guerrear. E a gente lembra bem disso porque foi um período bem difícil na nossa bem vida. difícil, bem complicado. A gente estava perdendo o bebê, né? E hoje, ao passar daquele período, a gente sabe exatamente, a gente percebe exatamente o que nós passamos, que não foi nada referente ao mundo físico que nós vivemos. Havia uma batalha espiritual muito gigantesca sobre a nossa vida, sobre o nosso relacionamento, porque quando Deus nos coloca nessa vida, Ele sabe exatamente, como nós já dissemos aqui, todos os dias estão nas mãos do Senhor. Mas, dependendo da forma que você são assim, reinos opostos. São reinos opostos, mas que nós sabemos que em Jesus, em Deus, a vitória é certa. Nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Jesus. Nós estamos aqui trazendo uma pequena fagulha de como esse mundo espiritual age sobre as nossas vidas. A oração de hoje, ela é uma reflexão para que entendamos que quando você... palavra, né? Você tem que ter comunhão. Porque na comunhão da igreja, e eu falei isso para um amigo há pouco tempo, cara, vocês têm que voltar para a igreja, sabe por quê? É relacionamento. Quando você está em comunhão com o corpo, o lobo vai na ovelhinha que está sozinha. Aquela que está desgarrada. Entendeu? Não é à toa que Jesus, né, ele fala, ó, eu prefiro deixar as 99 e vou buscar aquela que lá está desviada, porque ele sabe que ali ele tá desprovido, ele está vulnerável, e essa palavra vulnerabilidade, o mundo espiritual, ele é mestre em fazer isso. Como qualquer outra instituição. Existe gente que está ali para ganhar dinheiro, existe gente que faz lá para Mas tem gente séria, gente íntegra, gente honesta. Exatamente. Que está ali para adorar a Deus de fato, não está nem preocupado com nada. Vá com foco no lugar certo, que é Jesus. Exatamente. Vá para a igreja com foco em Jesus. Se você for para a igreja olhando nos defeitos, a igreja é composta de pessoas cheias de defeitos. Como eu já falei aqui, pessoas que estão ali para se curar. Só mendigos procurando outros mendigos procurando pão. Exatamente. Que é Jesus. E o certo seria que a igreja fosse igual a Belém, a casa do pão. Exatamente. Que famintos chegassem na igreja e se alimentassem. Entendeu? Mas, às vezes, é um forninho sem pão. É um micro-ondas desligado ao invés de um forno com pão, entendeu? Então, não olhe... Isso eu tô falando pra gente também, tá? A gente tem muito que aprender. A gente tem que aprender. Não olhe o defeito da igreja, entendeu? E nem no seu irmão, nem na sua irmã. Porque... Você vai achar. Você vai achar. Assim como nós temos defeitos, nós somos falhos, nós temos as nossas limitações, mas as pessoas também vão ter, né? Então, não olhe, também não vá para a sua igreja ou lugar de oração. Eu só vou lá se o pastor fulano de tal estiver pregando hoje. Se o seu propósito for esse, eu te digo que você está no caminho errado. Por quê?
Se algum dia aquele pastor que você idolatra ele fugir, morrer, abandonar a igreja, e aí? Você vai abandonar Jesus? Você vai... Então, assim, o seu foco, o propósito, tem que ser em Jesus. É isso aí. Aquele que te deu a vida, no Espírito Santo de Deus, né? Então, o teu foco tem que ser nele, né? Ela não tá vendo. Ela tá lá em cima. Então, assim, o que é importante pra gente nessa hora? A vida real, galera. O que é importante nessa hora? Você reconhecer que muitas situações visíveis têm raízes espirituais. Então, assim, gente, vícios na bebida, vícios no cigarro, vícios de jogo, agora tá na moda esse tigrinho aí dos infernos, entendeu? Que tá destruindo vidas, tá acabando com a subsistência de famílias, né? Vício na bebida que destrói famílias, que causa acidentes, sabe? Que causa agressões, violência, né? Violência contra a mulher, contra a criança. Isso tem raiz espiritual, então você tem que sempre buscar a influência do Espírito Santo e se dedicar a Cristo, né? Que Cristo é a sua proteção. Cristo é o leão da tribo de Judá, ele está ali para proteger as ovelhas que somos nós, entendeu? Então, se você tiver noção de quão real é o mundo espiritual e se você tiver discernimento do Espírito Santo para identificar ao seu redor o que está acontecendo com a sua vida, você vai ter as armas certas. Jesus vai colocar na sua vida, nas suas mãos, as armas corretas para você pelejar espiritualmente por aquilo, entendeu? Então, ore, se enche da palavra. Quando você achar que está sendo atacado no trabalho, quando você achar que você está sendo atacado por alguma doença, quando você achar que você está sendo atacado, sei lá, por influências do mundo espiritual, leia esse versículo, né? Leia a palavra, leia Salmos. Você vai ver o quanto Davi foi atacado espiritualmente, mentalmente. Davi errou, ele caiu com Betseba. Então, assim, gente, o mundo espiritual é muito real, não é charlatanismo, não é superstição, como muitas igrejas modernas falam hoje em dia. Ah, isso é superstição. Não é. E acabam usando isso. Tá na palavra, né? Acabam usando isso para atrair pessoas, porque a pessoa já está com medo. E não alimenta a brecha, pelo amor de Deus. Exatamente. Assim, não deixe se influenciar por coisas erradas. Via das dúvidas. Qualquer dúvida que você tiver, não procure coisas esquisitas, estranhas. Vai na palavra. Aqui na palavra você vai ter todas as suas respostas. Tudo que você quiser saber sobre a sua vida, sobre as respostas, ore, reflita. Não é à toa que a palavra diz, orai e vigiai. Porque no momento que você ora e vigia, isso é constante. Não precisa você parar um tempo do seu dia para falar, agora eu vou orar. Não, você está trabalhando, você está fazendo uma atividade, você está andando de carro, você está caminhando, você tá ali. Porque nós somos seres espirituais que habitamos um corpo e possuímos uma alma, é diferente. E Jesus te entende. Exatamente. Jesus compreende. Jesus é amor. Por isso que o Espírito Santo de Deus, como que a gente se conecta hoje com Deus? Através de Jesus, aquele que nos deu a vida, né? Ele foi lá na cruz, morreu por nós. Isso não deve ser esquecido jamais, pelo contrário. Então você precisa, é necessário, é fundamento. Você precisa se conectar com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus se conecta com o nosso espírito, para que a gente possa ser guiado por Ele, a gente possa descansar na Sua palavra, a gente possa estar embaixo da mão protetora de Jesus. E como a gente falou ontem, Jesus pode te libertar. Exatamente. De vícios, eu drogas. estava falando aqui de bebida, Exato. de vícios em jogos que destroem famílias, entendeu? Sim. Você pode achar que é sutil, Exato. você não vai. Você pode achar que não. Ah, Thaís, não tem nada a ver. É só uma bebidinha. É só uma bebidinha social. É só um copinho. Gente, a gente tá falando que a gente só um viveu. Cigarrinho. A gente tá falando que a gente viveu. É, entendeu? é real, gente. É real. Isso influencia. Isso vai acabando com a sua vida. Vai minando a sua vida. Vai trazendo dívidas. Entendeu? Vai trazendo destruição de lares.
onde há um excesso de bebida, excesso de drogas, excesso de prostituição. Prostituição, a gente está falando, não é prostituta que vende seu corpo, né? Mas é lascívia, luxúria, Sim. nossa. É você adorar um tipo de coisa que não é o foco em Deus. O teu foco é meu foco é fazer uma viagem para Dubai, vou ficar ali, esse é meu Deus. Então a sua vida é, agora eu vou fazer uma viagem para Nova York, esse é meu Deus. A conta vai chegar. Então você vai esquecendo da condição principal, pelo que você existe aqui. A sua vida não é à toa. A maioria das pessoas pensa que a gente está aqui à toa, passeio, veio aqui para trabalhar, conquistar coisas, né? Pense bem, como isso é efêmero, como isso é passageiro? Tem algum significado para você? Pensa bem, você nascer, passar 60, 70, 80 anos, que é a média, né, de vida hoje do brasileiro, e aí você passar a sua vida, e aí? Você vai para onde? Se você não acredita em tudo que está na palavra. Você acha que é isso? Você vai nascer, vai beber, vai fumar, vai fazer tudo, e aí vai para onde depois que você morrer? Então assim, ou você vai para o inferno, a vida diz, a palavra diz, não sei o que estou falando, nem a Thaisa. Ou você escolhe andar no mundo das trevas, ou você escolhe, é uma decisão, ou você escolhe andar na luz. E essa luz é Jesus. Ele é o sal da vida, a luz do mundo, o sal da terra, a luz do mundo. Então, possamos refletir sobre essa palavra de hoje, sobre essa oração, porque não é sobre o caminhar durante o dia, não é sobre fazer coisas, ter coisas. Isso faz parte. Deus quer que nós tenhamos uma vida plena, sim. Ele nos supre nisso. Ele nos supre, verdadeiramente, nos dá prosperidade, que não tem nada a ver com dinheiro. A prosperidade é outra coisa que nós até já falamos aqui. É algo muito mais elevado. Mas o mundo espiritual, ele influencia pensamentos e ele dá destino. Porque muitas pessoas, por que muitas pessoas têm uma tendência, mesmo sendo, você conhece pessoas que são milionárias, bilionárias, e tem uma tendência de corrupção, de prostituição, de família destruída, de lares destruídas. Ou seja, a pessoa tem tudo, mas não tem nada. E você vê uma pessoa humilde, normal, e tem uma paz que quando você chega na presença dela, você fala assim, nossa, eu não quero sair daqui. Sabe? Você abraça a pessoa, você sente, aí todo mundo fala, nossa, a energia dessa pessoa. Mas não é energia, gente. Não é energia. É o mundo espiritual. São dois espíritos se encontrando. Então, se você está na luz, é você aumentar a sua luz. Você tem uma luz e a pessoa tem outra luz. Então, você é um encontro de luzes, sabe? Quando você aumenta, você tem uma lamparina, e aí chega outra pessoa perto de você e coloca outra lamparina. Automaticamente, essa luz ela aumenta. Ela clareia mais o ambiente. É sobre isso. Ao contrário, também acontece. Se a pessoa está na escuridão e a outra pessoa que também está na escuridão se aproxima, você acha que vai haver luz? Não. O ambiente vai ficar mais pesado, mais esquisito, mais tenebroso, porque a luz ali ela não habita. Não é porque Jesus não queira. Jesus, ele está sempre à porta, está sempre disponível. Então a nossa oração, o nosso clamor aqui a Deus é para que a gente, nós mesmos, individualmente, quando a gente fala, a gente está falando primeiro na primeira pessoa aqui, para depois falarmos com vocês e para vocês. Então, revista-se dessa armadura, essa armadura que está disponível, mas é preciso crer, é preciso ter fé. É impossível agradar a Deus sem fé. O Senhor nos dê discernimento para entender o mundo espiritual. A entender, mesmo que a gente não enxergue. Não veja. Né? E a gente não vê. Que o Senhor ele venha nos dar armas para vencer, Ele já nos deu. Que a gente possa nos revestir do capacete da salvação, da armadura. Né? A palavra de Deus. Da espada que é a fé, né? Que é a palavra de Deus. Exato. Do nosso escudo que é a fé. Então, que Ele possa nos proteger, que Ele possa mandar os seus anjos
guerrear por nós, guerrear pelas nossas riquezas, Exatamente. guerrear pela nossa saúde. Em nome de Jesus, que a gente possa estar sob a influência do Espírito Santo de Deus e que a gente possa ser revestido do Espírito Santo de Deus e dessa armadura para vencer a guerra espiritual do Todos dia a os dia. dias. Em nome de Jesus, e que a gente venha a ser liberto, em nome de Jesus, de vícios, da influência de Satanás, entendeu? De coisas E é tudo sobre ele, que pois o poder atrapalham está a nossa... nele. Exatamente. Né? O poder está em Jesus. Então essa é a oração, e eu já até comecei a oração, entendeu? O Espírito Santo vai falando com a gente vai falando aqui. E é sobre isso, gente. A nossa oração aqui, nosso encontro, não é bonito, não tem nada esquematizado, não é nada preparado assim, sabe, como se fosse um podcast surpreendente. Não é nada sobre isso. É estarmos aqui com um único propósito. Olha, invariavelmente ela acorda às 4 horas da manhã e depois volta a dormir. E assim, é vida real. Então, a oração de hoje ela é um clamor a Deus para que nos dê sabedoria, esse discernimento que a Thaís falou, para que a gente possa entender, a gente possa discernir no nosso espírito coisas que são do alto. Valorize as coisas que são do alto de Deus. Não importa o que você esteja passando nesse momento, não importa qual a luta que você está vivendo, clame ao Senhor. Amém. Clame ao Senhor, porque só Ele tem todo o poder, toda a honra e toda a glória para poder livrar você desse mal espiritual que você está vivendo. Porque, como nós somos seres espirituais, tudo, exatamente tudo, é influenciado pelo mundo espiritual. Se você anda com Jesus, você continua na guerra. Isso não te livra dessa batalha espiritual, pelo contrário. Quanto mais o inimigo sabe que você está com Jesus, está com Deus, ele tenta minar a sua fé. Ele tenta destruir a sua paz, arrancar a sua paz de você. Mas Deus, Ele é o Senhor dos Senhores, o príncipe da paz. Ele é o que nos dá a paz, nos dá um descanso. E é sobre Jesus. Nós só apenas contextualizamos aqui para você entender, porque esse universo espiritual, esse estudo é um estudo grandioso, complexo, eu diria até confuso, mas que com esse discernimento que Deus vai nos dando, a gente vai entendendo a cada momento. Então, vamos orar para que o derramar do Espírito Santo de Deus venha sobre nossa vida, sobre nossa família. Feche seus olhos onde você estiver escutando essa mensagem. Querido Deus, Espírito Santo do Senhor, Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia. Senhor, nós estamos falando aqui do seu reino, Pai. Sobretudo o reino da luz, o reino de Deus. O Senhor nos deixou a referência viva, pois a sua palavra é o próprio Deus em nós, para que a gente possa ter essa luz na nossa vida todos os dias, a gente possa afastar, a gente possa ter autoridade sobre através do seu nome, contra o nosso inimigo, Pai. Que nós sabemos que ele está aí ao derredor, tentando tragar famílias, destruir lares, destruir relacionamento entre pais e filhos, entre familiares, entre amigos. Senhor Deus, nós te pedimos nessa manhã que o Senhor possa vir com a sua destra, o seu poder, Pai. Pois em nós não há nenhum poder, nenhuma virtude para que a gente possa combater esse mundo espiritual. Mas no Senhor, como diz aqui em Efésios, como diz aqui, Paulo declarou que nós precisamos nos revestir da armadura do Senhor, a armadura de Deus. E nós temos crido nessa palavra diariamente e sabemos que o mundo espiritual é muito mais real que possamos imaginar ou até ver, mas ele existe e nós precisamos entender que precisamos caminhar na sua luz, embaixo da sua proteção, embaixo do seu esconderijo e utilizarmos todas as armas
que o Senhor deixou, inclusive a nossa maior arma é a palavra. A palavra de Deus, ela é viva. Usando a palavra corretamente e pedindo a sua sabedoria, Pai, nós conseguimos avançar diariamente nesse entendimento, Pai, para que possamos ser luz nesse mundo, Pai. Esse mundo que só há trevas, esse mundo que só há destruição, a falta de amor. E já diz na palavra que no final dos tempos haveria tudo isso, seria guerras, teria ausência do amor. E nós temos assistido todos os dias esses sinais acontecerem e as pessoas estão aí por aí, batendo cabeça, perdidas. Então, Senhor Deus, que o Senhor possa levar até essa pessoa que vai escutar essa mensagem, possa entender, possa ser revelado no espírito dessa pessoa, assim como o Senhor tem nos revelado diariamente nessa caminhada com o Senhor. Essa pessoa possa entender que não é sobre a guerra, não é sobre a carne, e sim de uma forma espiritual que nós nem entendemos muito, apesar de estudarmos, pedirmos a sua revelação, a sua sabedoria, mas ainda assim é algo grandioso. Então precisamos apenas crer que o Senhor é mais que vencedor, nós somos no Senhor mais que vencedores, nós já temos a vitória, pois o Senhor foi na cruz, morreu por nós, para que possamos ter vida, e vida plena, vida em abundância, Pai. Te agradecemos no nome de Jesus, que essa batalha ela já está vencida. O Senhor venceu essa batalha espiritual na cruz, Pai. Mas que hoje, ainda assim, vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo, Pai. Assim diz a sua palavra. Então, enquanto estivermos aqui nesse mundo, precisamos nos revestir dessa armadura do Senhor, para que a gente possa ter forças, Pai, para caminhar, para nos livrarmos desse mal que assola a humanidade, Pai, infelizmente, mas que é uma realidade. Liberte, quebre as cadeias, as correntes dessas pessoas, de um milagre a pessoa esteja procurando nesse momento, precisando de cura física, cura emocional, cura espiritual, principalmente. Liberte, Senhor Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E te agradecemos. Amém, Pai. Amém. Ô Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus. Obrigado por esse discernimento. Obrigado pela sua orientação, pois é impossível vivermos nesse mundo sem a sua presença, Pai. É impossível caminharmos sem a sua orientação e sermos guiados pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. É impossível. Ainda que tenhamos pessoas que não acreditem em nada, sejam ateus, não estão nem aí para o Senhor, não estão nem aí para a vida espiritual, acham que pode fazer o que quiser, pode falar o que quiser. Há consequências, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, tudo até que a gente não faz, porque a falta de não fazer também é uma ação. Ou seja, se você conhece a palavra de Deus, se julga cristão e fica em silêncio e não propaga esse amor, essa graça que está sobre nós para uma pessoa que está ao seu lado, que está caída, e você usa a internet para colocar só coisas engraçadas ou coisas que são até tenebrosas, né? São trevas, algum dia isso vai se refletir sobre a sua vida. E às vezes a pessoa nem se dá conta que está atraindo um lado, sabe, espiritual ruim para a sua vida, para a sua casa, para os seus filhos, para o seu trabalho. Então que hoje, nessa mensagem sobre isso, que você tenha o seu coração aberto, os ouvidos atentos e entre na presença de Deus para que Ele, o Espírito Santo de Deus, possa entrar na sua vida e transformar a sua vida e deixar a sua vida de forma iluminada, né? E se você acha que a sua vida está sendo influenciada, né, pelo reino do mal, vamos dizer assim, Sim. se você sente
que a sua vida está sendo atacada espiritualmente. Exatamente. E se você não tem forças para orar sozinho, você pode mandar um direct pra gente, que a gente guerreia com você. A gente vai orar por você, a gente está aqui para isso. E se você sentir a necessidade, né, de se dedicar mais, leia a palavra, leia qualquer versículo, comece com salmos. Se você não tem em casa uma Bíblia escrita, impressa. Online, hoje em dia tem Bíblia online. Exato. E ligue o rádio, ligue num louvor, entendeu? Tem um louvor que é muito legal para guerrear, que se chama Escape, do Renascer Praise. É um louvor super atual e às vezes eu coloco aqui em casa. E você guerreia em voz alta, fale em voz alta. Exatamente. Entendeu? E fala, Senhor, liberta minha casa, liberta minha família, liberta meu marido, liberta meus filhos, protege meus filhos. Tu és o Deus que tudo pode fazer. O Senhor é o leão da tribo de Judá e o Senhor está comigo. Ele é o comandante do exército da luz. Então, utilize a sua boca como espada. Vai à frente da sua batalha. Tem batalhas que ele fala comigo. Essa batalha é minha e não é sua. Exatamente. Entendeu? E ele só te manda descansar. Entendeu? Então, relaxe e confie que o Senhor está contigo nessa batalha. Ele é o leão da tribo de Judá. Eu sempre falo isso porque aqui em casa nós temos um quadro gigantesco de mais de 2 metros de altura. Ele fala sobre isso, porque o cordeiro é a referência que nós temos, né, de Jesus, aquele homem manso, mas ele é também o leão da tribo de Judá. Ele é forte, ele é corajoso, ele é o rei. Ele é o rei dos reis. General. Ele é o general. Nosso general é Cristo. Exatamente. Eu estou sempre com louvorzinho, né? Isso é bom demais. E é sobre isso, gente. Fiquem com Deus. Uma ótima quinta-feira para vocês. Amém. E se Deus quiser, amanhã, sexta-feira... O Senhor esteja conosco, seja com a nossa família, esteja com a sua família. Que o Senhor influencie a sua mente para o bem. Exatamente. Que o Senhor te leve a caminhos de obediência. Caminho da luz. Caminho da luz, caminho do amor, da paz. Que a paz que excede a todo entendimento venha estar sobre você, sobre a sua família. Amém. E que o Senhor venha trazer cura, libertação, amém, né? Prosperidade. Sim. É isso que a gente ora. A gente não só deseja. É isso que eu desejo. Não é desejo, não. Não desejo, mas eu declaro. A gente profetiza. Em nome de Jesus. A gente declara em nome de Jesus. Em nome de Jesus tem poder. Eu declaro sobre a nossa cabeça o Espírito Santo de Deus, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e nossa família. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tchau. Grande beijo. Tchau, tchau. Ótimo dia para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.